Bom dia, turminha do sexto ano C, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carol, de língua portuguesa. Eu estou gravando essa videoaula hoje para falar um pouquinho sobre um conteúdo que apareceu na sequência de atividade 3 do Aprender Sempre, que é sobre verbo. Mais especificamente, deixa eu ver aqui a página que apareceu para vocês. E como eu acho que é um conteúdo mais complexo para estar passando somente as atividades, eu decidi gravar essa videoaula para falar um pouquinho. Lá na apostila de vocês vai estar na página 38, falando sobre modos verbais. Vocês já fizeram a atividade que era para vocês pesquisarem, né? De forma física ou online, o conceito do modo verbal, né? Vocês já fizeram essa atividade, mas aí, se vocês sentirem necessidade de fazer alguma anotação sobre o que a professora está falando, fiquem à vontade. Então, vamos lá, ó. O verbo, ele é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, e possui inúmeras flexões de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz, enfim. O que eu mais quero falar para vocês aqui, para que vocês saibam o que é verbo, quais são os modos verbais e quais são as pessoas, né? Quais são as pessoas que vocês precisam saber na hora de conjugar um verbo. Então, vamos ver aqui a estrutura do verbo, né? Então, ele é formado por 3 elementos. O radical, que é a base do verbo, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Disserte, da palavra dissertar. Esclarece, da palavra esclarecer. Contribuir, né? Aqui, contribuo. Então, esses são os radicais, tá? Aqui nós temos um radical. Da palavra dissertar, o radical é disserte. Por quê? Porque esse ar é o que me mostra o que eu vou retirar para eu colocar a conjugação. Então, se eu falar assim, eu disserto, eu já tirei esse ar, que mostra para mim que esse verbo é da primeira conjugação. Os verbos terminados em ar são da primeira conjugação, os verbos terminados em er da segunda e o ir da terceira. Então, quando eu vou conjugar, vou falar eu disserto, tu dissertas, ele disserta, nós dissertamos, vós dissertais, eles dissertam. Então, aqui, depois desse Tzinho, que você foi acrescentando a conjugação verbal, neste caso, no presente, do indicativo. Então, aqui, você tem o verbo da segunda conjugação, o verbo que termina em er. Então, aqui, esse é o radical. Esclarece, esclareço, esclareces, esclarece, esclarecemos. Então, tudo que você vai acrescentar na hora de conjugar o verbo é depois desse C, porque aqui é o radical dele. Aqui, o verbo que termina em ir. Contribuir. Então, você tira o ir, o radical, contribuo, eu contribuo, nós contribuímos, certo? Então, esses são os verbos que nós temos que saber, não os verbos, as terminações que vocês precisam saber, que são ar, er e ir, correto? Aqui, a vogal temática se une ao radical para receber as desinências e assim conjugar os verbos. O resultado dessa união chama-se tema, mas assim,
Eu não quero aprofundar sobre isso, porque inicialmente eu quero que vocês saibam o que é verbo, que no caso é tudo que exprime ação. Também pode ser fenômeno da natureza. Então, cantar, falar, pular, gritar, dormir, correr, chorar, ventar, chover. Todas as ações são verbos, né? Todas as ações são verbos. Então, vamos travando aqui. Só um momento, tentar baixar. Aí, baixei. Bom, desinências são elementos que, junto com o radical, promovem as conjugações. Então, elas podem indicar modos e tempos, né? As desinências, e elas podem indicar. O computador tá doido hoje. Elas podem indicar pessoas, né? Então, nós temos as pessoas que falam quando nós conjugamos, né? Então, por exemplo, se eu falo de mim, né? Aí sou eu, o pronome que eu vou utilizar, né? Eu. Qual é o plural de eu? É a primeira pessoa do plural, é nós, certo? Então, olha só, se eu falar assim, dissertávamos, esse ávamos, ele é a desinência que vai me indicar a primeira pessoa do plural. Lembra que o radical é o disserte? Aí vocês vão vir lá para conjugação, eu disserto, dissertes, ele disserta, nós dissertamos, vós dissertais. Só que aqui aqui no caso, esse verbo ele não está conjugado no presente, ele está conjugado no pretérito, ok? Que é o passado, né? Que vai indicar o passado, é o tempo passado do modo indicativo. Bom, quando você vai conjugar o verbo, você tem que flexionar, você deve levar em consideração a pessoa. O que é a pessoa? São os pronomes eu, tu, ele, nós, vós e eles. Eu e nós são primeira pessoa, eu do singular, nós do plural. Tu e vós são segunda pessoas, tu, segunda do singular, vós, segunda do plural. E ele e eles são terceira pessoa, ele do singular, eles do plural. Então, você não pode falar, por exemplo, assim, nós brincou. Tem que falar, nós brincamos. Você não pode falar assim, eu gostamos. Você tem que falar, eu gosto. Então, você tem que concordar o número, o singular ou o plural. Você tem que concordar com a conjugação do verbo. Sim, então, número é singular, eu, tu, ele. E plural, nós, vós, eles, pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, primeira e segunda, terceira, pessoas, né? Número, singular ou plural, tempo. Você pode ter o presente, que é quando a ação ocorre no momento da fala. Você pode ter o pretérito, que são ações que já aconteceram, são ações passadas. Aí vocês terão pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Quando você observar a palavra pretérito, é porque o verbo está no passado, coisas que já aconteceram. E futuro. Então, quais são os tempos, pessoal? No Turmas, que eu vou entrar com vocês semana que vem, eu vou perguntar para vocês quais são os tempos que existem para ser conjugados. Então, vocês têm que saber presente, pretérito e futuro. Quais são os modos verbais? Nós temos 3: indicativo, subjuntivo e imperativo, que justamente vocês fizeram pesquisa sobre esses modos. O modo indicativo, quando ele indica uma ação no momento da fala, né? Uma certeza.
O subjuntivo, ele vai indicar dúvida, ele vai indicar possibilidade, desejo. O imperativo é ordem. Faça isso, pegue aquilo, vá buscar pão. Então, é quando é uma ordem, certo? Então, assim, o que eu mais queria que vocês percebessem era isso. Não vou me aprofundar mais não, porque senão eu acho que vai confundir. Não vou falar de particípio nem de gerúndio, porque eu acho que pode confundir. Vamos com calma, porque verbo já não é uma coisa fácil. Mas olha só, ali na página 38 da apostila Aprender Sempre, teve essa atividade para que vocês fizessem uma pesquisa, certo? Vocês tinham que pegar os modos, né? Explicar o que é presente, o que é indicativo, o que é subjuntivo, o que é imperativo. Então, vocês tinham ali identificar os sentidos dos modos verbais. O professor informará qual será o modo verbal que você vai pesquisar: indicativo, imperativo e subjuntivo. Pesquise em gramáticas ou em livros as seguintes informações: conceito do modo, o conceito do modo verbal, né? Que eu falei para vocês agora no início, repetindo, que é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, e tem muitas flexões de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo e voz. Bom, escreva no caderno o que você pesquisou. Lembre-se de explicar com suas próprias palavras, pois o mais importante é garantir que você compreenda os usos desses modos. Quando terminar a coleta e seleção de informações, você deverá apresentar para a sua turma o que pesquisou. Então, algumas pessoas me enviaram foto dessa pesquisa, outras não enviaram, e também eu venho encarecidamente pedir para que os alunos enviem as atividades para mim, porque eu estou anotando, eu preciso de um instrumento de avaliação para fazer a nota. Eu ando observando muitos alunos em vermelho no centro de mídias ou em andamento. Quem está em andamento está em amarelo, entra lá, finaliza suas atividades, finaliza suas tarefas para que você fique em verde, ok? E quem está em vermelho, o prazo está acabando, então depois não vai mais conseguir. Então, urgentemente organize isso, tá? Então, modos verbais são indicadores ou formas de expressar ações, certezas, dúvidas, suposições através dos verbos. Na língua portuguesa, dividimos os modos verbais em indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo diz respeito às ações que expressam uma certeza. O subjuntivo, indicações que ainda são dúvidas, incertezas, pois não podemos garantir que acontecerão. O modo imperativo expressa os verbos de comando, de ordem ou de pedido, tá? Então, só recapitulando, os verbos, eles possuem as flexões, né? As flexões, nós temos que saber a pessoa que fala, se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira, podendo ser a primeira do singular ou do plural. O número, que é o singular, se está tudo no singular, como, comes, come. O verbo comer. Se está tudo no plural, comemos, comeis, comem. Então, nós temos que saber que se eu estou falando no singular, a pessoa, o número devem estar no singular. Deve ter uma concordância. Eu tenho que conhecer os tempos, que são presente, pretérito e futuro. Pretérito é passado. E o modo, que é indicativo, subjuntivo e imperativo. O restante eu não vou entrar em detalhe para não confundi-los. Ok? Então, eu espero tê-los ajudado. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem me chamar. Mas semana que vem nós vamos estar
ao vivo na aula de português pelo Turmas. Essa semana eu não utilizei por problemas técnicos, mas na semana que vem nós estaremos juntos para que vocês possam tirar suas dúvidas. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus, beijo e até semana que vem.